Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais também, no Instagram e no Facebook, para a gente trocar ideias e eu saber a sua opinião e as suas dúvidas também. Hoje nós vamos falar sobre o Armagedon, também chamado de Vale do Meguido. Então nós vamos começar lendo para meditar sobre o Armagedon a partir de Apocalipse 16, versículo 12, que diz assim: O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Nós estamos falando do sexto anjo, da sexta taça de Deus. Então, a partir dessa sexta taça, nós estamos vendo aqui que o rio Eufrates, que faz um caminho dos reis para que eles venham do Oriente, esse rio ele é seco, ele fica seco. Para quê? Para que ao invés dele ser um rio, ele vire uma estrada. Justamente porque neste tempo, dificilmente as pessoas vão estar andando de avião, de navio, as pessoas... Porque depois de tantas calamidades, a Terra vai ter passado por todas as taças, todos os selos, né, todas as trombetas. Então aqui nós estamos falando de uma Terra já toda destruída, toda em meio a uma calamidade. Então realmente só vindo andando que esses reis conseguiriam atravessar essa longa distância, né, vindo do Oriente. Então, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então aqui nós temos os três reunidos nesta visão e de cada um deles sai um espírito maligno de suas bocas, ou seja, eles ainda estarão vivos. Contextualizando aqui, nós ainda estamos dentro da grande tribulação, nós podemos dizer que nós estamos no finalzinho da grande tribulação, ali na sexta taça, e nós estamos aqui quase na volta de Cristo Jesus e no nosso encontro com Ele nos ares, ok? Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem para vocês entenderem esse contexto com mais exatidão. Mas aqui, acreditem, nós estamos exatamente aqui no finalzinho da grande tribulação da última semana de Daniel. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Algumas versões falam espíritos malignos. Então aqui nós estamos falando de uma guerra espiritual, mas também uma guerra física, pois esses três, o dragão, ele é uma figura do diabo, a besta e o falso profeta. A besta é o sistema que contém o anticristo e o falso profeta é aquele que traz glória, que traz adoração para o anticristo. Eles andam em conjunto, né? Então, são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Olha aí, são espíritos de demônios. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui está dizendo o quê? Que esses 3 espíritos que saem da boca dos 3, do dragão, do falso profeta e da besta, eles vão ao encontro de vários reis de todo mundo. Quem são esses reis? São líderes, as lideranças, aqueles que estão a favor do anticristo, são aqueles reis que estão ao lado do anticristo, são aquelas cabeças que fazem parte do sistema da besta. Então eles se reúnem para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso é a batalha do Armagedon. Aqui está dizendo a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por que está dizendo a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso? Porque ela vai acontecer próximo à volta de Cristo, que será após a grande tribulação. E continua no versículo 15, eis que venho como ladrão. Quem? Quem vem como ladrão, que lá em Mateus 24 nós lemos sobre eis que venho como ladrão. Quem?
o próprio Jesus Cristo na sua volta nos ares, né? Uma parousia na sua vinda, na vinda de Cristo, a vinda nos ares, uma vinda visível. Ele vem como ladrão para quem? Ele vem como ladrão para aqueles que não estão com Cristo, para aqueles que estão marcados com a marca da besta. Aí ele vem como ladrão para esses, ok? Para nós, os santos, aqueles que estão aguardando as 5 noivas prudentes, que estão com os seus candeeiros cheios de azeite, ele não vem como ladrão e continua: feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então aqui está falando justamente deste tempo onde Jesus virá como ladrão, e feliz aqueles que estarão em santidade, feliz aqueles que não terão marcado-se com a marca da besta, feliz aqueles que estarão adorando a Jesus e não terão negado a ele até o fim. E continua no versículo 16: então os 3 espíritos os reunirão no lugar em que em hebraico é chamado Armagedon. Então é o lugar, ok? Quem vem como ladrão, que lá em Mateus 24 nós lemos sobre eis que vem como ladrão, quem? O próprio Jesus Cristo na sua volta nos ares, uma parousia na sua vinda, na vinda de Cristo, a vinda nos ares, uma vinda visível. Ele vem como ladrão para quem? Ele vem como ladrão para aqueles que não estão com Cristo, para aqueles que estão marcados com a marca da besta. Aí ele vem como ladrão para esses, ok? Para nós, os santos, aqueles que estão aguardando as 5 noivas prudentes, que estão com os seus candeeiros cheios de azeite, ele não vem como ladrão e continua: feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então aqui está falando justamente deste tempo onde Jesus virá como ladrão, e feliz aqueles que estarão em santidade, feliz aqueles que não terão marcado-se com a marca da besta, feliz aqueles que estarão adorando a Jesus e não terão negado a ele até o fim. E continua no versículo 16: então os 3 espíritos os reunirão no lugar em que em hebraico é chamado Armagedon. Então é o lugar, ok? Então o que está acontecendo aqui? Esses 3 espíritos malignos, eles estão juntamente reunindo esses reis, ou seja, as nações que estarão do lado do anticristo, do lado do dragão e do falso profeta, para a batalha do Armagedon, que acontecerá após o final dos 1260 dias, ou seja, dos 7 anos da grande tribulação. E lá no versículo 17 de Apocalipse 16, eu vou ler só um pedaço para a gente se situar e contextualizar aqui. Diz assim: o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Então nós podemos dizer o quê? Que quando o 6º anjo vem aqui para derramar a sua taça, o que está acontecendo? Seca o rio Eufrates, e os 3 espíritos malignos estão reunindo esses reis para a batalha do Armagedon. Então digamos que ainda não é a batalha do Armagedon, mas nesta 6ª taça está acontecendo essa reunião. Ela não vai ser de uma hora para outra, porque as pessoas vão vir andando pelo rio Eufrates, que foi ressecado. Podemos dizer aí que duram alguns dias aí essa vinda desses reis através desses espíritos malignos. Em contrapartida a isso, as trombetas, essa última trombeta, essa última taça, ela está chamando a vinda de Cristo Jesus, e ele chamando os santos, ou seja, ressuscitando primeiro os mortos, para depois os vivos irem ao encontro de Jesus nos ares, e aí sim o exército de Jesus estar formado. Ele vem com seu cavalo branco como ladrão para aqueles que não estão preparados, e aí sim vem para a batalha do Armagedon. Então nós estamos aí nesse contexto onde a tribulação ainda não terminou, e esses espíritos malignos estão chamando esses reis, ok? Vamos ler agora Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça.
Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestido de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui já houve o arrebatamento, tá? Então os mortos já ressuscitaram e os vivos já se encontraram com Jesus nos ares. Jesus volta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, nós seremos os reis, né? Então ele é o nosso Rei. Então aqui nós estamos com ele nesta vinda, porque nós já ressuscitamos, nós já nos encontramos com ele, nós ganhamos corpos glorificados e nós viemos com ele neste grande exército. Nós lemos aqui em Apocalipse 17, a partir do versículo 11, nós lemos assim: a besta que era e agora não é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Então eles têm um único propósito e darão sua autoridade à besta. Então toda a autoridade que vai ser otorgada para estes 10 reis por um tempo, depois eles vão dar toda essa autoridade para a besta. E para que serve essa autoridade? Para guerrear contra o cordeiro. Mas o cordeiro, quem é o cordeiro? Jesus na sua vinda. Mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Olha aqui de novo a mesma citação. E vencerão com ele quem? E vencerão com ele quem? Vencerão com o cordeiro, com Jesus. Os seus chamados, escolhidos e fiéis. Nós, a igreja gloriosa, que já vai ter sido arrebatada quando? Antes da tribulação? Não, no final da tribulação, quando Jesus voltar. E aí os mortos ressuscitarão, depois os vivos, e nós iremos ao encontro ganhando corpos modificados, glorificados. E com isso nós viemos aqui, ó. Aqui estamos nós novamente, venceremos com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então aqui nós estamos incluídos nesta batalha. Está falando aqui da batalha do Armagedão, da batalha que acontece após a volta de Cristo, da batalha que nós estaremos como santos ao lado de Cristo Jesus, vindo com ele nas nuvens. Porque nós acabaremos de ter sido arrebatado, esse encontro e essa glorificação dos nossos corpos. Então aqui em Apocalipse 19, no versículo 15, quando está escrito assim: da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro. E diz assim: ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse lagar do vinho do furor, esse é o Armagedon, que é citado também lá em Mateus 24, a partir do versículo 27, nós lemos assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí diz assim: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Você nunca se perguntou por que esse versículo estava aqui neste meio, né? Justamente porque está se referindo a Apocalipse 19, que eu acabei de ler para vocês, que fala do lagar da ira de Deus. Então está falando do que? Do Armagedon. Perceba como aqui em Mateus 24
esse versículo sobre onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ele é citado logo após essa descrição: como relâmpago vem do Oriente e do Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, digamos que vem a vinda do Filho do Homem, e ele, junto com os seus, junto com os santos, se reúnem contra justamente aqueles 3 espíritos malignos que saíram da boca do falso profeta, do dragão e do anticristo. Então, aí nós temos a reunião desta batalha dos dois, né? Que aí nós consideramos de Armagedon. Ainda falando sobre esse pisar do lagar da ira de Deus, nós temos também lá no profeta Isaías, capítulo 63, a partir do versículo 1, que diz assim: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Olha aí, roupas tingidas de vermelho, vindo de Edom. Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar. Está exatamente descrevendo Apocalipse 19, que fala sobre o pisar no lagar da ira de Deus. Então está falando do quê? Da batalha que acontecerá no Armagedon. E continua lá no versículo 3 de Isaías 63. Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Está falando aqui, das nações ninguém esteve comigo. Quem são as nações? Nações justamente são os que não são os santos. É o oposto dos santos aqui, a citação das nações. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Olha aqui. Mas o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para me ajudar. Mostrei assombro e não havia ninguém para me apoiar. Por isso meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Ele está justamente citando o quê? Apocalipse 19 e também Mateus 24, nesse versículo 27 que eu acabei de ler, que ali se ajuntarão abutres. Logo após quando? Logo após a vinda de Cristo Jesus. Logo após quando? Lá em Apocalipse 16, a descrição dos 3 espíritos malignos saindo da boca da tríplice satânica, do dragão, anticristo e falso profeta. Então, eles ficam um tempo passando pelo rio Eufrates, que foi seco através do que? Através da 6ª taça. Então, olha como tudo vai se ligando, como a palavra de Deus é maravilhosa. E aqui é interessante que nem todas essas nações vão morrer, tá? Então, aqui a gente já tem um link, esse vídeo não é sobre isso, mas aqui a gente já tem um link para entender como que durante o milênio entram nações que não são de corpo glorificado, porque no milênio também haverão pessoas normais que vão ter filhos. Então aqui, o link está também aqui, neste momento do Armagedon. Joel 3, a partir do versículo 9, vamos ler lá esse pedacinho, que diz assim: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro, venha depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o Vale de Josafá. Aqui o Vale de Josafá é o mesmo do Vale do Meguido e é o mesmo do Armagedon. Pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas. Olha aí de novo. Pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade destas nações. Multidões, multidões no vale da decisão. Mais uma vez, o vale do Meguido. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Aí termina, o sol e a lua escurecerão, o sol e a lua escurecerão, as estrelas já não brilharão, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz.
A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Na verdade, aqui ele está falando, o sol e a luz crescerão e as estrelas já não brilharão. A mesma citação que acontece lá em Mateus 24, para anunciar a vinda de Cristo. A mesma citação que acontece lá em Apocalipse. E Jesus vem acompanhado de nós, desse exército dos vencedores, dos santos, para julgar essas nações. Lá em Sofonias, no capítulo 3, por isso esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então aqui também está citando esse tempo do Armagedon, esse tempo da ira, onde Jesus virá contra todo esse sistema maligno, todos esses que têm se levantado contra ele, todos aqueles que se colocam contra Deus. Este é o momento que Deus se levantará contra todos esses. E para a gente ir finalizando, vamos ler Mateus 24, a partir do versículo 29, que diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, quais dias? O dia da grande tribulação. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Aqui citando, igual em outras passagens lá em Apocalipse, e também lá em Isaías 63, como nós já falamos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui é interessante, todas as nações se lamentarão. Por que as nações se lamentarão? Porque ele virá como ladrão para essas nações, para aquelas que não estarão voltadas com o seu coração para Jesus, para aquelas 5 virgens que estão despreparadas. Para essas ele virá como ladrão. Então as nações se lamentarão. E aí continua, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui, interessante, é o link com o começo do vídeo que eu falei para vocês, onde os 3 espíritos malignos estão saindo para reunir reis, para trazer pelo rio Eufrates que estará seco, após a 6ª taça, ele vai ser seco para que esses reis venham do Oriente guerrear. E em contrapartida a isso, nós estamos lendo aqui em Mateus 24 que os anjos com grande som de trombeta, ou seja, aqui eles vão estar anunciando pela terra, reunindo quem? Os eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Este é o momento onde acontece o arrebatamento, onde Jesus vem e os eleitos são chamados, aqueles que estão mortos ressuscitam, depois os vivos se encontram com Cristo Jesus nos ares. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E semelhante a essa passagem de Mateus 24, nós lemos em Apocalipse 6, a partir do versículo 12, assim: observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Olha aqui. Então aqui o sinal da figueira, dito lá em Mateus 24, que muitos citam para falar de Israel, não tem nada a ver com Israel. Está citando justamente aqui Apocalipse 6, está falando exatamente sobre o que aqui, ó, versículo 3, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como os figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Está falando do quê? Do tempo da volta de Cristo Jesus, está falando deste tempo após a grande tribulação. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos,
Todos escravos e livres se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então aqui está falando do quê? Está falando da lamentação das nações dita em Mateus 24. Por que a lamentação? Por causa do Armagedon, por causa da reunião de todos os santos e de Jesus vindo nos ares como ladrão. Para quem? Para estas nações. Para quê? Para guerrear contra eles. Por quê? Porque ele já sabe que todos eles vão ser vencidos. Então eles estão se lamentando. E aqui eles estão correndo para se esconder em cavernas, entre as rochas das montanhas. E continua no versículo 16 de Apocalipse 6. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então aqui nós temos duas coisas que vão acontecer. É o Armagedon e depois vem o julgamento. Então aqui a ira está caindo sobre as nações. Então por isso que eles estão desesperados, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então aqui nós temos o lagar da ira de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta mensagem, te louvamos, pedimos que o Senhor esteja nos fortalecendo em graça, em força, em misericórdia, Senhor. Ó Pai, que possamos a cada dia entender, Senhor, que só o Senhor tem a força que nós precisamos, meu Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda a nos livrar de todo pecado, nos livrar, Senhor, de toda fraqueza, de toda limitação e colocarmos os nossos olhos voltados a Ti, Senhor. Abençoa cada família aqui representada e que todas as decisões, Senhor, que sejam tomadas, nós tenhamos, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo, Consolador, fiel, que nos ajuda. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.